Olá, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos ao curso de Overleaf com a ferramenta LaTeX. Eu sou o professor Jackson, né? Já trabalho com essa ferramenta há alguns anos, desde a minha graduação, que veio de 2010, né, que é na área de ciência da computação, quando eu iniciei. Então, eu já trabalho com essa ferramenta há muito tempo e uso para diversas coisas, né? Uso para gerar apresentação de slide, inclusive essa apresentação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Usa para gerar documento como artigo científico, monografias. Você pode gerar o meu currículo, por exemplo, eu gero aqui por essa ferramenta. Então, qualquer documento que tu imagina, você pode gerar por aqui. Ela não tem a custo algum, né? E você consegue focar somente no texto em si e não se preocupa com a formatação, né? Esse é o intuito dela. Então, é uma ferramenta bem útil e muito usado aí principalmente no modelo acadêmico, e a gente vai focar aí na utilização do template que eu criei. Esse curso é totalmente gratuito, vale salientar, e lá no final do curso você vai ter acesso ao meu template e poderá dar continuidade. Claro, segue as normas da BNT, e ele é focado aqui para os cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação, mas pode ser facilmente adaptado para qualquer outro curso em si, tá bem? Então vamos lá para as apresentações. Muito bem, então esse esse curso é mais para uma forma de oficina, aqui eu deixo o meu contato para quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês puderem me acionar também, né? Fiquem bem à vontade. Bom, então eu vou falar uma introdução aqui no meu roteiro, alguns conceitos, dar um start já na ferramenta, né? E as referências principais onde vocês encontram conteúdos aí sobre o LaTeX e o Overleaf, né? Então, para que, né, usá-lo para escrever artigo científico, né? Então, ele vai permitir criar documentos aí com alta qualidade e com uma formatação consistente e precisa, né? Às vezes, nos editores de textos convencionais, como o Google Documentos, Word, você tem dificuldade em ajustar o teu texto, principalmente quando envolve imagens, gráficos e tabelas, onde você tenta alocar aquela imagem, aquele gráfico, aquela tabela em meio ao texto, e ele, normalmente a gente diz assim, né, quebra o texto, e aí no quebrar o texto você tem muita dificuldade em ajustar. O LaTeX ele resolve esse tipo de problema facilmente. Ele tem um ajuste muito mais preciso do que essas outras ferramentas, e também os documentos são de alta qualidade porque você pode trabalhar com imagens vetoriais internamente. Ele tem diversos módulos para quem era da área da computação, para incluir código-fonte, incluir algoritmos de alta qualidade, né? E para gráficos também. Então a gente consegue ter imagens vetorizadas lá dentro. Isso significa que o documento vai ter uma qualidade muito boa e é amplamente utilizado aí na comunidade acadêmica. Mas como eu disse, essa apresentação de slide, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ela foi feita dentro do próprio LaTeX, né? Em si. Então, a vantagem do LaTeX é que ele separa o conteúdo da formatação. Então, tu tendo o teu modelo pronto, você não se preocupa mais com formatação, ele mapeia tudo para você, e os autores podem se concentrar no conteúdo do documento, né, enquanto o LaTeX cuida de toda a formatação. Já existem ferramentas que fazem algo parecido, né, por exemplo, as normas da BNT, mas o LaTeX você consegue customizar, por exemplo, as normas da BNT para alguma coisa bem específica, que tenha dentro de onde você quer publicar, numa revista, em si ou dentro da tua instituição, então fica fácil de customizá-lo. Mas o foco aqui é utilizar o template que eu criei e trabalhar com ele, né? Então você se concentra e acaba se concentrando só no documento e no conteúdo dele e não na formatação, né? Bom, o Overleaf ele é um editor do LaTeX, né? Então o LaTeX é a ferramenta, o Overleaf é o que é a interface que vai nos permitir gerar documentos em LaTeX. Ele é online, né? Você não tem um custo inicial para trabalhar com ele. Existe a versão paga, mas você pode trabalhar tranquilamente, você e o teu orientador, de forma colaborativa, mais que duas pessoas ele não permite, né? No modelo gratuito, para trabalhar com colaboração, como é o Google Documentos, né? Que mais uma pessoa pode editar, e também você pode trabalhar com revisões lá internamente, né? Então, quando você escreve o documento, teu orientador pode ir revisando lá também e melhorando, né? Então, você pode criar, editar e compartilhar documentos, né? Então, é a plataforma aí que os estudantes e pesquisadores e diversos profissionais usam aí para agilizar, né? Dado que você não se preocupa com a formatação.
Para começar a usar o Overleaf é só criar uma continha lá no site, né? E aí você pode fazer o upload de um projeto já existente ou começar do zero, ou ver projetos públicos que outras pessoas deixam para que você consiga trabalhar em cima deles, né? Então, como eu disse, tem projetos de diversos tipos de documento, como apresentações de slide, eh, artigos, monografias para várias instituições e muitas vezes a própria instituição cria o seu modelo e disponibiliza para que as pessoas criem os seus documentos em cima daquele modelo para publicação, né? Então facilita muito. Bom, então a principal motivação é essa, né? Que você não se preocupe aí com a formatação, né? Então, você não se preocupa em como é que eu crio uma referência, né? Ele monta todas as referências, monta a lista de figura, monta tudo isso para você, né? Então, o template vai fazer isso, né? Ele é muito eficiente para começar e vai dar esse engajamento, né? Essa agilidade aí pro, para a pessoa, para o pesquisador, para o estudante, né? Então, você consegue, como eu disse, encontrar muitos gratuitos na web e permite aí que os autores não se preocupem com a formatação e tenham um artigo de muita qualidade, né? Nesse curso vai ser utilizado o template de artigo para sistemas de engenharia de computação, que eu mesmo desenvolvi esse template, né? Depois a apresentação de slides também vai estar disposta aí na trilha do curso. Bom, o LaTeX, né, em si, ele como eu disse, os objetivos dele é para esse tipo de escrita de documento, né? Ah, eu consigo escrever, a extensão dele é .tex, então se eu quiser rodar, depois eu mostrar as ferramentas no Windows, Mac e tudo mais, né? Consigo rodar ele na minha máquina, também local, né? Posso usar qualquer editor, um Sublime, um bloco de notas, qualquer coisa para escrever o código em text, né? Que é essa extensão, e depois eu rodo com o LaTeX, né? E a compilação basicamente é rodar ele dentro do editor do LaTeX. Enfim, né? Aí a gente tem plataformas, aí no Windows é o MikTeX, no Mac é o MacTeX, no Linux é o TextLive e tem a forma online que não depende de instalação, não depende de configuração, é só criar uma conta e sair usando, que é a forma que o curso vai abordar, né? É a mais intuitiva e prática e dá para trabalhar de forma colaborativa aí com pelo menos mais uma pessoa, né? Bom, focando aqui para entender um pouco da estrutura, né, do artigo, que a gente vai trabalhar, a gente vai ter o resumo, as palavras-chave, a gente vai entender como construir, como editá-las, capítulos e seções, como criar um novo, como, né, se trabalha com isso, sumário automático, como é que ele faz sumarização, né, citações, bibliografias automáticas, como se trabalha com tabelas e figuras, como que tu posiciona, né, para não ter aquele problema que o Word tem lá de quebrar a página, como pode trabalhar com produtos vetoriais, código-fonte e algoritmos, né, que é como o template aqui é para sistemas de engenharia de computação. Então, vou mostrar como é que a gente inclui trechos de código ou trechos de algoritmos lá dentro, dentre outros detalhes importantes dentro da ferramenta, né? Então, basicamente, essas são as estruturas e também objetos que tu pode usar lá dentro do LaTeX, né? Então, esse é o site que vocês devem acessar, overleaf.com. E aí, dentro desse site aí, você clica em registrar e cria sua conta, né? Após você criar sua conta no Overleaf, você deve acessá-lo, né? Aqui na criação do seu cadastro. Você pode logar com o Google, né? Que é uma forma mais intuitiva, né? Em si, ou tu pode registrar com o teu próprio e-mail. A princípio, essas são as duas opções iniciais para quem está começando, né? E após isso, você pode, dentro da interface dele, você pode ter a opção de criar um novo projeto, desde que Blank Project, Example Project, Upload Project e até do GitHub, por exemplo, para quem é da computação que conhece o Git, pode importar, né? No nosso caso, a gente vai usar um Upload Project, né? Que é o que quando você já tem um template normal. Example Project é os públicos que foram desenvolvidos dentro do Overleaf e as pessoas disponibilizaram. Então você consegue achar diversos modelos públicos lá e usar aqueles como base, né? Ou um projeto em branco onde você cria o template do zero, né? Mas o foco aqui é pegar um projeto pronto, Upload Project, e selecionar um arquivo zip, né? Pode selecionar ou arrastar esse arquivo, e aí a gente vai
no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer isso, né? E aqui são as principais referências, né? Você tem a página de Learning, lá do Overleaf, e você tem a página do LaTeX project.org para tirar dúvidas, né? Então, se você vou acessar aqui a página do Learning para vocês verem, né? Então, nessa página aqui, vocês têm tudo organizadinho, né? Obviamente, ele está em inglês, né? Então, quem quiser usar o Google Tradutor, fica à vontade. Aqui você tem como é que eu faço um itálico, como é que eu crio uma lista, trabalho com bibliografia, imagens, tabelas. Durante o curso eu vou mostrar né, algumas referências, né? Por exemplo, aqui bold, itálico e underscore, né? Como é que eu trabalho com negrito, por exemplo. Aqui ele mostra um texto de código que eu trabalho com negrito, né? Tem esse comando aqui, /textbf. Então vamos ver que quem já conhece HTML é muito parecido, né? Aqui o underline, né? Barra underline, abre e fecha chaves e você coloca a palavra que você quer que esteja em underline no meio do texto, né? Então você vai ter alguns comandos específicos de marcação, mas ele também envolve programação. Então você consegue fazer um for lá dentro, consegue, né, fazer um condicional nesse sentido, né? Eu tenho um projeto que eu leio um arquivo CSV e gero um modelo a partir daquele arquivo CSV. Então aqui em Learning você vai ter isso, tem vídeos também dentro da página do Overleaf ou dentro do project.org que você também consegue acessar. Tá bem? Então, no próximo vídeo eu vou fazer a parte prática de como criar conta e fazer o upload para vocês entenderem, né? Que é bem fácil isso. E já mostrar ali a interface dele, onde é que você mexe e tudo mais. Tá bem? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo para mostrar um pouquinho dessa parte prática. E espero que tenham gostado aí, da ideia, da proposta do curso e da ferramenta. Valeu, gente. Então, até mais. Um grande abraço aí para vocês.